Olá, tudo bom? Hoje, novamente, temos o prazer de trazer o professor Peu Leite para conversar com a gente. Peu, que é professor de educação física e de inclusão escolar, e assim, alguém que tem muita experiência, tanto no ensino como também na inclusão de pessoas com deficiência dos mais variados tipos. E aí, Peu, obrigada por ter aceitado vir novamente. Obrigado eu mais uma vez, né, pelo convite. Estou muito feliz pela terceira vez já no podcast e espero contribuir de forma bem legal para você que está em casa, para nossa informação, como a educação física vai chegar até você aí mais uma vez. Então, obrigado. E a gente tem muito material legal hoje aqui e material que dá para fazer dentro de casa mesmo. Então, preste bastante atenção, porque nós vamos ter muita dica legal. E obrigado e vamos lá. Então, hoje, o assunto é estímulos, jogos para adultos e idosos, não é isso? Justamente. Por quê? Porque quando o adulto, a gente acha que só quem deve brincar é a criança. Mas aí a gente esquece que a nossa mente, ela é o quê? Ela é uma poupança. É igual a poupança que a gente vai juntando durante o tempo, a gente tira um pouquinho do nosso dinheiro, todo o dinheiro que a gente recebe, tem que armazenar, tem que guardar. A mesma coisa é os jogos, é o nosso cérebro. Eu vou fazendo essa poupança ao longo do tempo, né? Para que meu cérebro, quando chegar na parte da fase adulta e da velhice, ele ter o que estimular e me dar essas habilidades que eu vou precisar com o passar do tempo. Então, o nosso cérebro ele faz parte da criação, né? A gente precisa estimular, a gente precisa guardar informação nele. E é por isso que a gente vai falar que a brincadeira não só é para criança. O adulto também, quando cresce, ele continua aperfeiçoando aquela tradição que foi entregue para ele ao longo da vida, né? Então, vamos lá. Por que jogar, né? Porque a gente vai jogar. A ciência, ela traz a questão da neuroplasticidade. E eu queria que você explicasse aqui um pouco para a gente entrar nesse conteúdo dos jogos e das brincadeiras para adulto. Bom, então é muito importante a gente entender o que é a neuroplasticidade, qual o conceito dela. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de remodelação, de formar novas conexões quando ele sofre ou uma lesão ou ele está sendo estimulado a um novo aprendizado. Então, como é que isso acontece? Nós temos nossos principais células no cérebro, que são os neurônios. Então, a neuroplasticidade estimula a criação, o crescimento de terminações desses neurônios, que são os axônios e dendritos. E aí aumenta a área de funcionamento desse neurônio, melhorando assim suas conexões. Um outro aspecto também importante, falando da área de neuro, é que quando você tem uma lesão de um lado do cérebro, através de estímulos, a área contralateral, o outro lado, ele é estimulado a assumir aquela função que foi perdida. Então, vou dar um exemplo assim simples. Vamos dizer que uma pessoa teve um acidente vascular encefálico, um AVC, e lesou a área da fala. Então, quando essa pessoa é estimulada, ela é reabilitada com o pessoal da fonoterapia, o fonoaudiólogo, áreas ao redor daquela lesão e contralaterais vão assumir essa função, ou seja, essa pessoa, através da estimulação adequada e no tempo correto, vai retornar essa função. Por isso que é tão importante o trabalho das pessoas que trabalham com reabilitação, que é o fonoaudiólogo, que é o fisioterapeuta, que é o terapeuta ocupacional. Entendi. E olha que legal, porque a gente já chega do trabalho estressado, o dia a dia já faz a gente estressar mais, então o nível de cortisol vai lá em cima, né? E é dentro dos jogos das brincadeiras que esse nível de cortisol vai baixar, porque a gente vai dar risada, a gente vai estar feliz, brincando com quem a gente gosta, com quem a gente tem próximo, essa memória afetiva. Então, o que é esse treinamento para a gente fazer, caso a pessoa venha dar esse AVC ou não, ou que você está aí em casa e percebe que já tem uma pessoa que está entrando na fase idosa e está ficando parada demais, só assistindo televisão, porque às vezes a gente está ali na televisão, você só está reproduzindo, você só está recebendo informação, você não está produzindo nem praticando informação. Então, o que eu vou fazer? Qual o tipo de brincadeira que a gente vai estimular essa pessoa? Porque se eu continuo entregando só para o idoso, a pessoa acha que a pessoa ficou idosa, ela só tem que responder palavra cruzada. Pronto. Entrega a palavra cruzada para o idoso, lá ele fica
há 15 anos fazendo palavra cruzada, ele não está aprendendo, ele está reproduzindo. Então faz parte da gente estimular a criação do cérebro mesmo, guardar essas informações para que eu consiga, em situações do meu dia a dia, desde a minha parte do equilíbrio, do caminhar, do desenvolver, da tomada de decisões, o cérebro trazer essas informações à tona para que você consiga desenvolver isso. E esse treino, ele é feito através de brincadeira. A brincadeira, desde aquelas brincadeiras que estimulam a coordenação motora fina, ao raciocínio, a memorização. Então, o jogo e a brincadeira, ele é o treino mesmo. Ele é a nossa academia que a gente precisa treinar a longo prazo, assim como o corpo. E aí a gente traz a importância dos jogos, né? O que os jogos e as brincadeiras traz nesse processo de aprendizado? Ele traz bastante atenção e concentração, vai trazer a memória, a questão de orientação espaciais. Essas funções espaciais, ela desenvolve planejamento e a tomada de decisões. Tomada de decisões essa que eu estando mais feliz, com o meu nível de hormônio, de felicidade bom, eu consigo resolver tudo e bem melhor, né? Fora a questão social que a gente joga. Você é prova viva disso, que domingo, dia lá em casa, a gente joga bastante tipos de jogos. Inclusive, trouxe até alguns para a gente demonstrar aqui logo logo. Quais os jogos a gente fazer, né? Além de dominó e baralho, que é o que a gente está acostumado dentro de casa. Tem um sudoku, tem o palavra cruzada, xadrez, um jogo de carta, mas entendendo que todo jogo e toda brincadeira, ela pode ser adaptada. A gente está falando de adaptação para o mundo inteiro, então eu posso criar regras. Mas trabalhar o imaginário também, né? Porque o imaginário, ele vem com essa questão do criar, do desenvolver. E as brincadeiras tradicionais que traz resgate de memória. Fala a última brincadeira que você brincou, que você lembra. Recentemente, eu brinquei essa aqui, né? Do pinguim. Do pinguim, o pinguim é ótimo, que é para gente. coordenação motora fina. Trabalhar a coordenação. E a atividade bimanual. Sim. Teve um outro também que era com dados e tinha as casas, né? Eu esqueci o nome dele. Ludo. Então topa o desafio? Topo. Ó, você aí de casa, eu vou ensinar um jogo pra gente trabalhar, rapidinho, memória, criança, adulto, idoso. Vou só encostar aqui, licença. Eu vou colocar aqui alguns objetos sobre a mesa. Você vai trabalhar aqui, pega qualquer objeto, ó. 3 canetas, o grampo, o cartão, o bocal, o pinguim. Nossa. E tá bom? Você vai memorizar todos esses objetos. O celular não está contando celular nada. Não, o celular a gente vai colocar para cá. Todos esses objetos você vai memorizar. Você vai ter 10 segundos, tá? Para memorizar. Depois você vai virar, eu vou retirar um e você vai ter que falar qual objeto eu tirei. E aí vocês aí de casa podem fazer esse tipo de jogos aqui com o idoso, porque vai trabalhar muito a questão da estimulação da mente, da memória, né? Ele vai ter que raciocinar, pensar. Vamos lá? Vamos. Então tá valendo, 10 segundos, viu? Olhando, não é isso? Pode olhar. Vambora. Pronto. Agora você vai dar uma viradinha para lá, com a cadeira. Agora eu vou tirar um objeto, tá? Para que ela não perceba. Vou embaralhar posições dos objetos de novo, para poder dificultar o jogo. Tá? E vou tirar. Pode voltar. Aí você... O que é que eu tirei? Nossa, quando é a mesma posição é mais fácil. Quando embaralha, fica difícil. Gente, meu Deus, eu lembro das canetas que estavam aqui. Esse aqui estava aqui, esse aqui estava aqui, esse aqui estava aqui, esse aqui estava aqui. Nossa! A memória tá boa. Aqui eu lembro agora como baralhou, eu já não sei. O que é que tá faltando? Vamos lá, 5 segundos. Não lembro. Não lembro. Não lembra mesmo? Não. Pode mostrar? O bocal. O bocal! Ah, ele era pequenininho, mas esse é difícil. Tá vendo? Ó, que são brincadeiras, gente, tão fáceis de fazer, que vai estimular a criação, né? Vai estimular o nosso raciocínio. A gente está pensando de novo. Tem um bingo cognitivo, tem um dominó com imagem, jogo da memória, circuito das cores. A gente colocar algumas cores na casa. Você vai caminhando até essas cores e chega ali nessas cores, você tem que fazer 10 agachamentos, falar o nome de cidades com a letra B,
ou falar nomes de objetos, nomes de parentes, né? E aí você vai trazendo essa memória afetiva dentro da brincadeira de forma lúdica e nunca esquecer que o jogo e a brincadeira ele faz parte do processo de socialização. Cada vez mais a proposta é condomínio, mas não esquecer que o ser humano ele foi feito para socializar, que são nesses momentos de socialização que é bem importante justamente para essa recuperação social. E aí, casar, mas a pessoa tem uma comorbidade ou tem uma deficiência que não tem como dar toda essa acessibilidade. Toda brincadeira e todo exercício ele é adaptado. Eu tenho como trabalhar alguns tipos de brincadeira com bolinhas dentro do copo, pegar cartelas, né? Eu falo cartelas de ovo, colocar bolinhas em cima, tentar jogar todas ao mesmo tempo para cá. Vou estar trabalhando essa estimulação cognitiva também. A questão de organizar e empilhar objetos. Pegue vasilhas, forme torres, separe e depois coloque para montar essas torres de novo. São tudo atividades que dá para a gente fazer dentro de casa, que vai estar trabalhando tanto a questão de espaço, questão sensorial e a questão das habilidades motoras mesmo. Eu queria fazer só uma observação. A gente sabe que a memória é uma função extremamente relacionada ao afeto. Então, se você memoriza alguma coisa associada ao afeto, vai ser muito mais eficiente a memorização. Então, há um aspecto importante, principalmente as famílias que têm um idoso em casa, ou um idoso que também está demenciando, uma outra questão é, mesmo que esse idoso faça terapias com um profissional, o ideal é que ele também seja estimulado com sua família, que sua família o estimule através de brincadeiras, de convivência, de conversas, porque não só a terapia vai funcionar, ela vai funcionar muito mais se tiver a participação da família. Isso também vale na minha área, que é a parte infantil. Então, acho que é bem importante a gente colocar como é importante a gente estar convivendo também Sim. com o idoso, né, da nossa família, estimulando ele também. E não só o idoso, porque nós, adultos também, a gente também tem que estar estimulando, porque hoje o ser humano está hiperexposto às telas e a gente sabe dos malefícios disso. Então, é muito importante também ter essa convivência em casa, no final de semana, nas férias, praticar jogos. Eu me recordo que nas férias eu jogava, por exemplo, muito dominó, muito jogo de memória, Jogo de memória é com bom. os primos, né? Então, isso tudo é muito, muito legal, dá uma leveza para a vida, é muito agradável. A gente tem como fazer atividades do dia a dia da gente também para estar estimulando o cérebro. Abrir uma porta com a mão esquerda, se você for destro, né? Se você for canhoto, tentar o contrário, escovar os dentes com a mão esquerda, isso tudo estimula o cérebro e essas informações. Eu falei, você trabalha ensinando as habilidades, né, com a neuropediatria, e eu só mantenho elas lá na frente com os jogos e as brincadeiras. Então, assim, é um processo a longo mesmo. Você começa ensinando essa base, montando a massa do bolo, o bolo já chega para mim pronto, e aí a gente precisa só trabalhar mesmo aí essa questão de essa estimulação. E essa estimulação ela vem através do brincar. Por isso que a gente fala da questão do brincar, ela é tão importante para tudo, né? Não só para a criança, mas futuramente para a vida do adulto.